Daniela Lima é certeira em análise e mostra que uma das maiores e mais mentirosas narrativas já inventadas por Bolsonaro e sua turma foi desmentida pelo próprio advogado do Tripa Entupida. Espia. Para cada público, Bolsonaro adotava um discurso diferente, né? Então, se você perguntasse isso, era muito interessante para os eleitores de Bolsonaro em 2018, qual era o plano dele para o Bolsa Família, uma ala achava que ele ia acabar com o benefício, porque quando deputado ele criticava muito, outra ala achava que ele ia majorar o benefício, outra ala achava que ele ia restringir. Por quê? Porque os discursos eles eram segmentados. A mesma coisa aconteceu na trama golpista, a ponto de ter gente aqui no nosso chat dizendo que essa história até hoje, tá? Que essa história é toda uma história manipulada, inventada pelo Supremo Tribunal Federal. E veja, apesar do discurso que era feito no palanque para pedir a anistia, por exemplo, né, falando que tinha pipoqueiro, que só tinha pipoqueiro fazendo figuração ali no 8 de janeiro, apesar do discurso dizendo que aquilo ali não foi nada, que nunca teve trama golpista, que imagina, as pessoas que estavam ali no quartel eram pessoas de bem, né? Elas não estavam pedindo golpe de Estado com o uso da violência, como fizeram de uso sim da violência. Eu sempre lembro da policial militar que foi jogada de 8 metros de altura e teve uma barra de ferro dada na cabeça dela. Se não tivesse bem de qualidade o capacete da Polícia Militar do Distrito Federal, ela estava morta, né? E depois dizem que o golpe não deixou um morto, deixou, que foi o cidadão que se explodiu na frente do Supremo Tribunal Federal com a ideia de lançar bombas contra os ministros, ideia declarada pela mulher dele, inclusive, que tragicamente também depois morreu num incêndio. Eram os dois, aparentemente, usuários de drogas. Enfim, voltando para o raciocínio central, a esses que até hoje tentam sustentar que não houve tentativa de golpe, está por escrito no recurso da defesa do Bolsonaro. Está por escrito. A defesa diz, ele tentou mesmo, mas ele desistiu. E aí, qual é a resposta do ministro Alexandre de Moraes a esse ponto da defesa no recurso? E que foi endossado por Cristiano Zanin e por Flávio Dino. Olha, a defesa diz que ele desistiu. A gente contou essa história, né? O Bolsonaro chegou a consultar o advogado-geral da União sobre como ele poderia dar ordens ou mesmo declarar em estado de exceção, passando por cima do Supremo e do Congresso. O advogado-geral da União, à época, o Bruno Bianco, disse, presidente, isso é impossível, isso é crime. Mas, o ministro lembra, advertido pelo advogado-geral da União que ele escolheu, Bruno Bianco, Bolsonaro continuou chamando as reuniões com os integrantes das Forças Armadas. Não foi uma vez que chamou. O ministro Paulo Sérgio Nogueira, que era então ministro da Defesa, está condenado também, porque foi ele quem convocou uma segunda reunião para apresentar o texto de usurpação do presidente eleito, aquela ocasião Luiz Inácio Lula da Silva, que é quando o brigadeiro comandante da aeronáutica fala, esse documento prevê a não assunção do presidente eleito, e Paulo Sérgio Nogueira, segundo o depoimento do então comandante da aeronáutica escolhido por Bolsonaro, diz, sim. Ele fala, então eu não participo dessa reunião, se levanta e vai embora. Então, assim, até hoje tem gente que sustenta essa ideia de, imagina, não teve golpe, não teve trama golpista, isso é tudo uma grande invenção do Supremo. Leia o documento produzido pela defesa, pelo advogado, pelo representante do ex-presidente na Justiça. O senador Flávio Bolsonaro é quem mais tem falado a respeito desse assunto. Os aspectos, né, a dificuldade de saúde do ex-presidente são fartamente conhecidos. Bolsonaro, de fato, fez 7 cirurgias, né, todas em decorrência do atentado que sofreu em 2018. Agora, né, eu vou ficar num exemplo que eu sempre cito, que é o exemplo do ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, que ficou preso na Papuda, no presídio da Papuda, em Brasília, durante algum tempo, já, inclusive, com a doença em andamento. Ele tinha um câncer, eu contei aqui, na verdade, relembrei uma reportagem feita pela Mônica Bergamo, que visitou o ex-prefeito na prisão. Tá aí muita gente falando sobre a série Tremembé, né? A Papuda também viveu seus dias de presídio dos famosos, né? Com vários políticos ao mesmo tempo lá. O Paulo Maluf dividia a cela com alguns conhecidos da política e, bom, os relatos são de que ele precisava de ajuda, inclusive, para trocar fralda dentro da Papuda. Ele só sai de lá quando fica comprovado pelos laudos médicos e num julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal que não havia mais condições, ele precisaria da prisão domiciliar por motivos humanitários, o que está previsto em lei. No caso aí de Jair Messias Bolsonaro, as queixas são do refluxo, são
e por conta desse refluxo, muitas vezes ele tem problemas no trato digestivo. Ele ainda tem eu vou usar uma palavra horrorosa, né? Engrossamento, mas as paredes do intestino dele, por conta da manipulação cirúrgica mesmo, elas vão engrossando a ponto de ter aderência, o que acaba impedindo a digestão do ex-presidente. O ministro Alexandre de Moraes está muito ciente das condições de saúde do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, já que tem autorizado, inclusive, idas, né, do ex-presidente ao hospital quando necessário. Bolsonaro está com um câncer de pele que, segundo o próprio laudo médico, não exige quimioterapia, não exige nenhum tipo de tratamento mais agressivo, mas vai ter acompanhamento médico assegurado. O que ele também teria na Papuda. A Papuda é um presídio muito bem equipado, como eu disse, já teve seus dias de Tremembé, de presídio dos famosos da política. Por conta disso, inclusive, tem um departamento médico bem equipado. Agora, né, essa é a estratégia é de dizer que Bolsonaro não tem condições físicas mesmo de suportar a prisão dentro do presídio, né? Ele já estaria deprimido em prisão domiciliar, né? Que dirá no presídio. Se vai colar de saída, não sei. Como eu disse, a aposta na primeira turma, apesar do ministro Alexandre de Moraes ainda não ter dado indicações claras nem para os colegas do que é que vai fazer, é de que Bolsonaro passará sim ao menos uma curta temporada dentro do presídio da Papuda ou numa sala de estado maior montada em algum outro local. Mais provável nesse momento, inclusive, como eu disse, por conta da robustez do departamento médico, é que ele fique mesmo no presídio de segurança máxima de Brasília.